e o deputado federal Merlong Solano? Estamos recebendo aqui no estúdio o deputado federal Merlong Solano, que vai responder também se estará no primeiro escalão do governo ou se vai para essa luta. Ou se é carta fora do baralho, né? Ou se é carta fora do baralho também. Joguinho de buraco é bom, viu? Olha aí, tá vendo? Somente na Semana Santa que está se aproximando. Se aproximando, então. Bom demais. Bom, então, deputado Merlong Solano, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Arivaldo. Boa tarde, deputado. Bom, vamos falar aqui então dos dois assuntos. O primeiro deles é esse da reforma da Previdência. O senhor, por enquanto, está na condição de deputado federal, deve discutir isso internamente com o partido para definir posições. Dizer não à reforma não é necessariamente propor uma nova reforma. Como é que o Partido dos Trabalhadores pretende tratar desse assunto, reforma da Previdência? O ambiente está muito difícil, o ambiente de diálogo está praticamente inexistente dentro da Câmara, no Congresso como um todo, porque o governo Jair Bolsonaro está com muita dificuldade de indicar quem é o interlocutor. Não há, nem na Câmara, nem no Senado, uma interlocução clara do governo. Mas o líder da Câmara, tem a líder no Congresso, que é a Joyce Hasselmann. Pois é, difícil, né, o diálogo ali, daquele tipo de diálogo, só através das entrevistas. O diálogo tem que ser à mesa. Além disso, a proposta que foi enviada, Joelson, é uma proposta que dificulta esse diálogo, na medida em que ela inclui pontos que são, digamos assim, diametralmente opostos ao que pensa, não apenas o PT, o que pensa, como disse aqui o Elivaldo, amplos segmentos da sociedade e da política brasileira. Você pode dar um BPC desse, aumentando a idade para 70 anos. Ao mesmo tempo em que aumenta o tempo de contribuição mínima de 15 para 20 anos. Isso aí já exclui da Previdência o pessoal da informalidade. Hoje eles já têm dificuldade de comprovar 15 anos. Mas quando chega aos 65 anos, recorre ao BPC, benefício de prestação continuada, e recebe um salário mínimo. Quer aumentar para 70 anos. Você pega trabalhadores rurais, tratar os trabalhadores rurais da mesma forma que os trabalhadores urbanos. Eu sou professor da universidade, tem lá uma sala com ar-condicionado, não é? Estou afastado já há algum tempo, mas também como secretário tem essas condições adequadas de trabalho, ou como parlamentar. Não posso querer ser tratado da mesma maneira que um trabalhador rural, sujeito às irregularidades do clima, ora é seca, ora é chuva demais e assim por diante. A questão da capitalização. Pronto, essa é radical, não tem conversa. Capitalização significa cada um entregue a própria sorte. Cada um poupa e recebe o que poupou. O que poupou. É indigência para a maioria dos brasileiros, entendeu? Na velhice. Se cada um entrega, se rompe o sistema atual, que é um regime de contribuição compartilhada, em que o trabalhador contribui, o empregador contribui e ainda há alguma parte de tributos voltados para compor uma poupança. Se rompe esse sistema, nós teremos o modelo chileno vigorando aqui, com a maior parte dos aposentados numa situação de indigência. Não ter esse modelo também é alimentar uma ilusão, a ilusão de que todo mundo aqui vai ter condições de formar uma poupança para todo mundo. Não dá, também não dá. Isso precisa sentar. Eu, particularmente, contemplo sentar à mesa, se for um diálogo sério, em que o governo tire essa faca no pescoço de todo mundo. Por exemplo, a questão da idade dá para ser discutida, no meu modo de ver, desde que inclua todo mundo, parlamentares, militares, servidores públicos de todos os níveis. Acho que dá para discutir a questão da idade, porque o problema da Previdência, particularmente, é mais grave no setor público, especialmente nos estados. É o caso do Piauí aqui, com déficit de acima de R$1 bilhão. Acima de R$1 bilhão, que vai marchar para R$1,2 bilhão este ano, que vai continuar crescendo por mais 3 ou 4 anos, e do jeito que está posto aí, a partir das mudanças que o governador Wellington Dias fez, só começa a cair a partir de 2031. Mas o Estado fica sem fazer investimento até 2031. Dá para suportar uma situação dessa? Como é que vai estar a malha das estradas daqui até lá? Como estarão os hospitais, as Hoje escolas? Já precisa de 400 milhões para recuperar. Só para recuperar. Só para recuperar. Aí não tem esse dinheiro. 400 milhões mês? Não. Para um ano. Para dar uma recuperada naquilo que já foi asfaltado. Fora as estradas novas que precisam ser feitas. Então, de fato, você tem razão, Joelson. Precisa um diálogo sério sobre a Previdência. O governo propondo uma reforma compatível com a manutenção de um sentido de nação, de responsabilidade social, e a oposição topando dialogar para além dos interesses das corporações. Muito bem. Bom, eu, particularmente, topo. Tá. Vamos falar, então, sobre o primeiro escalão, Elivaldo Barbosa? Olha,
O senhor viu aí a deputada Regiane Dias considerando que, quando eu indaguei, a senhora é carta fora do baralho? Ela sim, repetiu, sou carta fora do baralho. Agora o senhor, pelo jeito, não será. Há uma expectativa que a gente ouve aí nos bastidores de que o senhor poderá voltar da Câmara Federal aqui para o primeiro escalão numa área importantíssima. O senhor até fez referência agora há pouco, administração e previdência. Tem rumo essa história, deputado? Não, o governador estabeleceu um convite para eu voltar, ele é que vai anunciar qual será a secretaria. A princípio, essa questão da data, inicialmente era 2, 3 meses, mas acho que há, inclusive sobre isso, possibilidade de haver alterações em relação à data da volta. O senhor está gostando lá, né? Não, aí a questão é a seguinte, quando certos temas são lançados, você começa a assumir posições sobre eles, por exemplo, da Previdência. Esperar a reforma da Previdência se tramitar, né? Eu saí de lá, no meio da discussão da Previdência, pode colocar uma situação de dificuldade para mim em relação ao meu partido, correto, em relação à minha própria base social, embora eu ache que as corporações precisam ser enfrentadas em certas questões, mas não se desconsiderar que você é parte de uma base mais ampla. Então, eu pretendo discutir com o governador essa questão, né, acerca das injunções da discussão de um problema tão grave quanto a Previdência em relação ao meu tempo de permanência. Então, pelo que eu entendi, o senhor prefere deixar que a reforma da Previdência tramite até o seu final, para aí sim ter uma definição quanto a essa possibilidade? Ou alguma coisa sobre a atitude do suplente da vez, deputado, né, em Paz relação Landim, ao assunto que seria o deputado Paz Landim. Mas eu entendo que cada parlamentar, quando assume o mandato, tem que votar de acordo com a sua consciência, né? Uhum. No meu caso, de acordo com a minha consciência, mas procurando ouvir amplos segmentos da sociedade para, no final, formar um juízo e dar uma definição sobre o meu voto. E tem também o entendimento do partido dele, né? Como é que vai votar? Se vai votar em Pois no meu caso também tem isso. O PT, se o PT fechar a questão, quando um partido como o PT, que tem uma democracia interna bem definida, o diretório, o encontro nacional se define, toma uma posição e fecha a questão sobre um determinado assunto, aí já sai a figura da individualidade do parlamentar e entra uma decisão coletiva do partido, né? Tá certo. Bom, o senhor acredita na possibilidade de que o governo consiga maioria para a aprovação da reforma da Previdência, ou que o senhor tem visto aí uma dificuldade, inclusive, de fazer tramitar na CCJ? Tem uma certa dificuldade de analisar isso, mas eu vejo assim, de um lado, até o momento o governo estava isolado, inclusive a baixa da sua popularidade muito significativa na opinião pública, um presidente que em 100 dias mais se desgastou nos últimos tempos no Brasil. Mas, ultimamente, eu comecei a perceber o governo querendo sair da inércia neste assunto, Elivaldo. O governo começando, o presidente recebendo parlamentares, lideranças de partidos do seu campo político, e isso pode, ao lado, se ele tomar a atitude de tirar certos aspectos mais problemáticos da proposta, pode aumentar o número de apoio à reforma da Previdência. Isso não é impossível de acontecer. Tá certo. Eu queria agradecê-lo. Deputado Merlong Solano, deputado federal Merlong Solano, já chama de secretário, mas não é, deputado. É o hábito, né, Joel? É o hábito. Muito tempo como secretário, né? CEPLAN, governo. Realmente. Muitas cidades. A GESPISA. A GESPISA era presidente. Foi presidente da GESPISA. É executivo, né? Tá aí, então. Com essa larga experiência no executivo, Elivaldo Barbosa deve voltar para o executivo. Eu acredito que sim. Elivaldo Barbosa. Obrigado, deputado Merlong Solano, pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Um abraço.